Oi, pessoal! Eu sou a professora Rafaele e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa aqui na TV Educaís. Nesta aula, vamos conhecer a estrutura e os elementos da narrativa. O texto narrativo é aquele em que são narrados acontecimentos, histórias ou situações, reais ou imaginárias, em ordem cronológica ou não. Nesses textos, são apresentados personagens que se relacionam com os fatos narrados em tempos e em espaços específicos. Outra característica importante da narrativa é a presença de uma voz que conta a história, que é o que chamamos de narrador, aquele que relata os acontecimentos vividos pelas personagens. A sucessão de acontecimentos contados pelo narrador está estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ao longo dessa estrutura narrativa, são apresentados os principais elementos que compõem a narração: espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Geralmente escrito em prosa, o texto narrativo encontra destaque em gêneros como romance, a novela, o conto, a crônica e as fábulas. Todos eles apresentam personagens que agem num determinado espaço e num determinado tempo. Os textos narrativos são estruturados em introdução ou apresentação. Nessa parte inicial, geralmente o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo, para que o leitor saiba com quem, quando e onde os fatos se passam. Temos também o desenvolvimento. Aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens e em situações conflituosas, que modificam as experiências, as relações e a vida das personagens. Ou seja, tiram o equilíbrio apresentado na introdução e modifica a situação inicial. Essa parte da narração revela para o leitor a problemática, o que e como se passa a história. Temos ainda o clímax, que faz parte do desenvolvimento e é o ponto alto da narrativa. Pode ser o momento mais emocionante ou mais tenso e desafiador da história, que fará com que o leitor não pare de ler, até que encontre um desfecho. A parte final é o desfecho, também chamado de conclusão, é determinada pela parte final da narrativa. E nela, o leitor descobre o que houve com as personagens, bem como entende a mensagem passada pela narrativa. Nessa parte da narração, se esclarece a ligação entre os diferentes acontecimentos, ou seja, a conclusão é a parte do texto na qual os conflitos se resolvem. Os principais elementos da narrativa são espaço, tempo, enredo, personagem e narrador. Esses elementos são fundamentais para desenvolver uma narrativa interessante e coerente. O enredo, ou o que está sendo contado, trata-se da trama na qual as ações se desenrolam. O enredo é composto pelos acontecimentos que ocorrem num determinado tempo e espaço e são vivenciados pelas personagens. O enredo pode ser linear, começando pela apresentação dos personagens e seguindo a estrutura narrativa, ou também pode ser não linear, iniciando-se em outro momento da história e fazendo com que o leitor monte o quebra-cabeça da narrativa. Nós temos também as personagens, que é quem participa da história. São aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais e personagens secundários. Os principais são essenciais para o enredo. Eles podem ser protagonistas, aqueles que desejam, tentam, conseguem algo, ou podem ser antagonistas, que dificultam, atrapalham e impedem que algo aconteça. As personagens secundárias desempenham papéis menores, podendo ser coadjuvantes, quando ajudam as personagens principais em ações secundárias. Quanto ao tempo, quando se passa a narrativa. O tempo se refere à duração das ações da narrativa e desenrolar dos fatos na história. Ele pode ser cronológico, quando segue uma ordem dos acontecimentos, ou psicológico, que não segue uma linearidade dos fatos, sendo um tempo interior que ocorre na mente das personagens. Neste último caso, ele mistura passado, presente e futuro, seguindo, portanto, o fluxo de pensamento dos envolvidos na trama.
Há expressões de tempo utilizadas que indicam essa marcação. Por exemplo, hoje, no dia seguinte, na manhã passada, na semana passada, naquele ano. Já o espaço é onde acontece a trama. O espaço da narrativa é o local onde ela se desenvolve. Ele pode ser físico ou mesmo psicológico. No primeiro caso, o local onde se passa a história é indicado, seja uma fazenda, uma cidade, uma praia. São classificados em espaços fechados, como casa, quarto, hospital, ou abertos, como ruas, vilas, cidades. Já o psicológico é o ambiente interior de um personagem, ou seja, não há um espaço físico que seja revelado. Portanto, nesse caso, a história é narrada num fluxo de pensamentos e sentimentos. Temos ainda o narrador, que é aquele que conta a história. O narrador é elemento fundamental para o sucesso do texto, pois ele é o dono da voz, o que conta os fatos e seu desenvolvimento. Ele atua como intermediário entre a ação narrada e o leitor. É importante destacar que, de modo geral, a figura do narrador é diferente da figura do autor. O autor, ao criar a história, ele também cria o narrador. Claro que nada impede que o autor também seja o narrador, mas na maioria das vezes, o autor cria uma história fictícia com um narrador também fictício. Como consequência, geralmente o narrador conta a história sob o seu ponto de vista, a sua perspectiva dos fatos, e a isso damos o nome de foco narrativo ou simplesmente tipos de narrador. Há 3 tipos de narrador. Temos o narrador personagem, o observador e o onisciente. O narrador personagem participa diretamente da ação enquanto personagem. O narrador pode ser a personagem principal da história ou um personagem secundário. Como participa da história, o narrador geralmente usa a primeira pessoa do discurso. Já o narrador observador é um mero observador dos fatos, dos quais não participa diretamente. Ele não sabe de tudo o que acontece, mas apenas do que consegue observar, do que pode enxergar. Seu discurso é feito em terceira pessoa. O narrador onisciente conhece todos os detalhes da narração, o presente, o passado e o futuro da história. Ele sabe tudo o que se passa, inclusive dentro da cabeça dos personagens. Por isso, pode fazer análises psicológicas e comportamentais de todos, conhecendo mais as personagens do que elas mesmas. Como exemplo de texto narrativo, vamos analisar a crônica Cafezinho, de Rubem Braga. Acompanhe a leitura feita por Mardei Silveira. Cafezinho, Rubem Braga. Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com um delegado e lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Tinha razão o rapaz de ficar zangado, mas com um pouco de imaginação e bom humor podemos pensar que uma das delícias do gênio carioca é exatamente esta frase. Ele foi tomar café. A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um cafezinho. Mas para quem espera nervosamente, esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante. Depois de esperar 2 ou 3 horas, dá vontade de dizer: bem, cavaleiro, eu me retiro. Naturalmente o senhor Bonifácio morreu afogado no cafezinho. Ah, sim, mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. Sim, deixemos em todos os lugares este recado simples e vago. Ele saiu para tomar um café e disse que volta já. Quando a bem-amada vier com seus olhos tristes e perguntar: ele está? Alguém dará o nosso recado sem endereço. Quando vier o amigo, e quando vier o credor, e quando vier o parente, e quando vier a tristeza, e quando a morte vier, o recado será o mesmo. Ele disse que ia tomar um cafezinho. Podemos ainda deixar o chapéu. Devemos até comprar um chapéu especialmente para deixá-lo. Assim dirão: ele foi tomar um café, com certeza volta logo. O chapéu dele está aí. Ah, fujamos assim, sem drama, sem tristeza. Fujamos assim. A vida é complicada demais. Gastamos muito pensamento, muito sentimento, muita palavra. O melhor é não estar. Quando vier a grande hora de nosso destino, nós teremos saído há uns 5 minutos para tomar um café. Vamos,
Vamos tomar um cafezinho. O texto que vocês acompanharam é uma crônica, gênero textual que se enquadra na modalidade narrativa. Nele, é possível identificar os elementos estudados, como os personagens, o tempo e o espaço que envolvem a trama. Além disso, o foco narrativo é composto por um narrador em primeira pessoa e há, em diversos momentos, o uso do discurso direto, em que o narrador reproduz exatamente a fala das personagens que participam da história. Chegou a hora de você aparecer aqui na nossa telinha. Agora que você já aprendeu sobre a estrutura e os elementos dos textos narrativos, te convido a gravar um vídeo contando uma história que você conhece. Pode ser um conto, uma crônica, uma fábula. Depois, tente identificar os elementos dessa narrativa: o narrador, os personagens, o tempo, o espaço e o enredo. Envia um vídeo para esse número que está aparecendo e você pode aparecer aqui na TV nas próximas aulas. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu aguardo o vídeo de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!